Senhoras e senhores, estamos de volta para o nosso tradicionalíssimo videozinho de sexta-feira. O negócio é o seguinte, Arnaldo, o mundo quer saber, e é um mistério, por enquanto, quase total, como que vai ser montado esse time do São Paulo com essas peças que chegaram. Nicão, Patrick, até o Alisson, que talvez não seja titular, mas se apresentou também. O Jandrei, será que ele vai para o gol? O Volpe, como os moleques da base vão ser aproveitados, como esse ataque vai ser formado, agora que tem um monte de atacante, até o Éder pode ficar no time. Então esse talvez seja o maior mistério aqui entre os times da Série A, porque de todo mundo você tem uma ideia. Do Palmeiras você sabe como é que deve ser, do Corinthians, agora com esse monte de jogador, com o Flamengo e tal. Agora o São Paulo, que mudou, que trouxe alguns caras que chegam para ser titular, isso ainda é um mistério. E é isso que todo mundo quer saber. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, Tirões, fala galera. Exatamente, é uma curiosidade. Normalmente esse mistério acontece quando o clube troca de treinador, né? Chega um cara novo, etc. Como é que ele vai? Como é que ele vai fazer? Qual que é a ideia de jogo? Qual que é o sistema tático? E essas dúvidas estão menores, por incrível que pareça, no Flamengo de técnico novo, no Atlético de técnico novo, no Fluminense de técnico novo, no Inter de técnico novo, do que no São Paulo de técnico que acabou a temporada. Mas chegaram tantos jogadores novos, sobretudo do meio para frente, e as reclamações do Rogério com o time antigo eram tantas que, de fato, esse mistério perdurou, mas nós fomos dar aquela investigada, né? Aquela pesquisada, aquela... O São Paulo não fez jogos, treinos, que tem aquela escalação ali e tal. É verdade também, Tirone, que a preparação do São Paulo teve alguns sobressaltos, né? Surtos de Covid na nova variante, que tirou alguns jogadores no primeiro período, depois no outro período, além das chegadas dos reforços. Então, isso tudo dificulta a definição de um time base para estrear no Paulista contra o Guarani na quinta-feira, dia 27. Então, há menos de uma semana para a estreia, ninguém tem ideia do time que pode estrear. Mas nós temos, viu, Tirone? Se você perguntar direitinho, eu vou entregando para você pouco a pouco. É isso que a gente quer saber, Arnaldo. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que vai ser o time. Vamos começar, vamos por setores. O que você acha? Podemos, acho que bom. Por setores. Defesa, eu vou fazer minha aposta. Tá. Para mim vai ser Volpe, Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Tá bom. Você foi para o setor mais fácil, né, meu cara? Claro. Essa linha de defesa que você montou, em tese, é a linha titular do São Paulo, e a gente só vem chamando atenção para média de idade da linha de 4 defensiva, certo? E acho que a questão do gol ainda não existe a competição entre Volpe e Jandrei, apesar do Jandrei ser uma mínima sombra para a temporada. Você quase gabaritou na linha de defesa, mas nós temos uma grande questão aí, a Arboleda, porque a Arboleda testou Covid recentemente. Então não participou da última semana de treinos e mais. Tem eliminatória aí chegando, Brasil e Equador. Então quem tem treinado ao lado do Miranda o tempo todo nesses últimos dias é o Diego Costa, certo? Ressuscitado, Diego Costa. Exato. Bruno Alves saiu, São Paulo não contratou zagueiro, e o questionado Diego Costa muito provavelmente vai começar a temporada como titular ao lado do Miranda. Depois a gente fala no final do vídeo de reforços, entradas e saídas que ainda podem acontecer no São Paulo. Mas a linha de defesa tua tem o Diego Costa e não o Arboleda por conta do Covid do Arboleda, por enquanto. Muito bem, quero lembrar que essa live que você está acompanhando, ela tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol, onde você pode ver notícias e estatísticas em tempo real de mais de 200 times do Brasil e do mundo, do São Paulo, inclusive, que é onde o Arnaldo se abastece de informações ali, de estatísticas e tal. Claro que o Arnaldo está apurando também, ligando para as pessoas, mas no OneFootball tem muita coisa sobre o São Paulo e sobre todo mundo. Além, como você pode ler aí, tem o campeonato alemão ao vivo e de graça. Eu vou colocar na tela aqui esse QR Code que está agora na cara do Arnaldo aí,
que é para você baixar o aplicativo do OneFootball, porque é de graça, e você vê todos os jogos do campeonato alemão, todos. Nesse final de semana, por exemplo, tem Hertha Berlim e Bayern, tem Hoffenheim e Borussia. Borussia e Bayern, como sempre, estão disputando ali as primeiras posições. O Bayern é o líder, o Borussia é o vice-líder. Os dois se ferraram na Copa da Alemanha aí. Os dois foram eliminados. Então a Bundesliga virou um campeonato nacional importante para os dois, como sempre foi. Enfim, você pode ver todos os jogos do campeonato alemão, com narração em português, comentário em português, além de outras ligas também. Então baixa aí o OneFootball. Se você não quiser usar o QR Code que está na cara do Arnaldo, vai no link que está aqui na descrição. Bom, Arnaldo, vamos passar então para o meio-campo, que para mim é o lugar, começa a complicar para mim, para tentar formar o time. Vou dar o meu chute aqui, e aí você me fala. Meu chute é o seguinte. Vai. Luan, Sara, Patrick e, aí que me complica, Luciano. Como quarto homem do meio de campo, né? É. Vamos dizer que você está errando na mosca. Puta, merda. Vamos lá. Na verdade, assim, aí começa na definição do meio de campo, as pistas de como será o time do São Paulo, pelo menos no início da temporada com o Rogério. Então, na realidade, Tironi, são 3 jogadores de meio de campo. E depois serão 3 no ataque. Sabe aquele famoso tripé, né? Tripé de meia cancha. Então pode ser que eu não tenha errado tanto. Vamos lá. É só uma questão do posicionamento. Então, acho que é importante, porque, diferentemente do ano passado, quando chegaram a jogar 4 jogadores no meio de campo e tudo mais, a ideia do Rogério, sobretudo com a questão de jogadores contratados mais de lado, é jogar com 3 atacantes e 3 no meio de campo. E esses do meio de campo seriam, na cabeça do Rogério, como ele tentou fazer no Fortaleza e fez, e tentou fazer no Flamengo, com algumas diferenças, os tais caras que fazem todas as funções de meio de campo nessas 3 posições, certo? E aí, assim, não tem exatamente o volante, o meia-meia e o outro meia-meia. Certo. Um triângulo, um mais centralizado, um mais pela direita, um mais pela esquerda. Um tripé, certo? E aí, vamos lá. Pelas questões também da pré-temporada, a tendência para início é que talvez não seja o tripé ideal na cabeça dele, mas o possível e também de acordo com a questão física, porque esses 3 do meio vão ter que correr para dedéu, né? Pois é. Sobretudo o cara que já atuar no lado direito e no lado esquerdo. Lembrando que o Rogério ensaiou algumas vezes no final do ano passado o tripé só com os jogadores da base. Liseiro, Gomes e Sara. Algumas vezes. Nestor, Gomes e Sara. Né? Sobretudo Gomes e Sara sempre, né? Esses 2 caras. E aí começa a ter uma ou outra novidade em relação ao ano passado. Primeiro, o Rodrigo Nestor se apresentou depois por conta do Covid. O Patrick foi um dos últimos a se apresentar por conta do Covid. Então, esses 2 não estão entre os titulares por enquanto, também pelas condições clínicas físicas. Então, tem essa questão. O Patrick, acho que até vai ser titular do São Paulo, mas não no primeiro momento, porque ele está defasado em relação aos demais. Em relação aos reforços, ele é o mais defasado, o Patrick. Os outros todos participaram das sessões todas de treinos. O Rafinha, o Jandrei, o Alisson e o Nicão. E aí, Tironi, a principal questão, o volante. Como diz um grande amigo meu, o Rogério não é um entusiasta exatamente do camisa 5, certo? Certo. O São Paulo não tem nem camisa 5 volante. Mas ele não foi no Fortaleza, jogaram 2 jogadores que saíam para o jogo, Juninho, Felipe e tudo mais. No Flamengo, ele botou o volante de zagueiro e jogou com Diego e Gerson. E no São Paulo, no início, tem uma posição para, na largada, Luan, Nestor e Gabriel Neves.
certo? Em tese, ele não vai jogar com dois desses caras. E desses, quem são os mais versáteis, têm mais saídas, são Gabriel Neves e Nestor. Luan fica mais. Luan vai ter que comer feijão para jogar. O Senna, mesmo Rapaz. recuperado, teve uma lesão séria o ano passado, antecipou a volta aos treinos, mas em termos físicos, dos três, Luan, Gabriel Neves e Nestor, quem está melhor, quem se apresentou melhor foi o Autoglass, meu velho. Ah, é? Fez Mesmo com temporada Covid? e talvez, ele chegou no Brasil depois por conta de ter testado positivo no Uruguai, mas vinha treinando antes e provavelmente, possivelmente, tem a chance até de começar como titular nessa posição, a primeira do tripé. A segunda do lado esquerdo tem dono, sobretudo até o Patrick tiver condição, é o Sara. O Sara vai jogar. Voltou antes também, vai ser o cara do lado esquerdo. O Patrick pode até ocupar essa função quando tiver condição, mas o Sara vai começar provavelmente. E na outra, do lado direito, aí nós vamos ter uma surpresinha. Essa que eu apurei assim. E eu estava pensando, o São Paulo contrata o Alisson e o Nicão, os dois jogam no mesmo lugar, do lado direito. A ideia do Rogério é testar o Alisson no meio. Rapaz. Você entendeu? Na posição que é ocupada pelo Igor Gomes também. Eles disputariam uma vaga. O Alisson pode jogar como ponta, mas o Rogério vê ele com essa capacidade, porque ele tem muita vitalidade também, de fazer digamos, o papel que o Sara faz pela esquerda, ele fazer pela direita, com a perna direita. Então, aí o Igor Gomes ganha um concorrente que ele não imaginava. Né? Ainda mais, em vez de colocar, pode ter ser o seu meio de campo ideal lá mais para frente, com o Sara pelo lado direito e Patrick pelo lado esquerdo, quando o Patrick tiver condição. Mas muito provavelmente o Alisson seja testado no início nesse tripé de meio de campo. Para mim é uma surpresa, uma novidade. Neves, Sara e Alisson. Pode ser esse time treinou algumas vezes e em termos físicos é aquele que esse tripé que mais tem chance de começar. Ainda falta alguns treinos, mas seria uma situação possível. Neves, Alisson e Sara. Então temos o seguinte, por enquanto. Volpe, Rafinha, Diego Costa, Miranda e Reinaldo, Neves, Sara e Alisson. Possivelmente. Possivelmente. E eu quero lembrar que essa live que você acompanha, ela tem apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que você tem notícias, um monte de informações de mais de 200 times do Brasil e do exterior, além do campeonato alemão e de outras ligas nacionais também, da Dinamarca, da Irlanda do Norte, que você pode acompanhar ao vivo e de graça. Como é que eu faço para acessar o OneFootball? Nesse QR Code que está aí na cara do Arnaldo. Você baixa o aplicativo com esse QR Code ou com o link que está aqui na descrição, é de graça e pode ver tudo isso aí. Como eu falei, nesse fim de semana, por exemplo, tem Hertha Berlim e Bayern, que o Bayern é o líder do campeonato. Tem Hoffenheim e Borussia. Borussia é o vice-líder do campeonato. Os dois caíram fora da Copa da Alemanha. Enfim, o campeonato alemão, a distância de um de outro está de 6 pontos. O campeonato alemão é muito legal, tem muito técnico, tem muito jogador bom no campeonato alemão, estádio cheio sempre, menos agora por conta da Covid, mas tá lá ao vivo e de graça. Basta você baixar o aplicativo do OneFootball e ainda ajuda a gente quando você baixa o aplicativo do OneFootball, seja com o QR Code aí na cara do Arnaldo ou com o link que tá aqui na descrição. Arnaldo, vamos ao ataque, então. Eu mantenho o que eu falei. Só tiro o Luciano do meio e ponho na frente. Com quem mais? Então, para mim, é Nicão, Luciano e Rigoni. Então, aí você está mais próximo, hein, Tironi? Até porque não veio o Soteldo, não veio outro atacante de lado. Então, assim, se o Alisson pode jogar no meio e o Nicão e o Rigoni estão disponíveis, fizeram todos os treinos, Nicão do lado direito e Rigoni do lado esquerdo, tá bom. De lado tá bom, né? Tá bom. Nicão do lado direito, Rigoni do lado esquerdo. E aí, aquele negócio, uma posição no centro. A gente vem falando sempre, né? A questão do Luciano com o Caleri. Mas daí tem uma questão.
Caleri apresentou com Covid, mas logo pôde voltar. E o Luciano, o que aconteceu? Lesionou. Contratura na panturrilha. Então, provavelmente, o Caleri comece. Certo? Mas vai ter uma disputa aí grande. É verdade que o Luciano pode jogar em outras posições, tal, mas começou a temporada. Foi o único jogador que se lesionou na pré-temporada. A gente falou também da questão do Éder, e a gente vai entrar rapidamente em seguida na questão dos reforços e das saídas. Tá saindo muita gente do ataque também. O Éder ainda não saiu e treinou todos os dias. Todas as sessões de treino ele participou. Então, por enquanto, o Éder está no elenco e é um cara a disputar essa vaga aí no comando do ataque. Tem características, digamos, ele está, para mim, né, nas características entre o Caleri e o Luciano. Ele não é exatamente um homem de área como o Caleri, mas também não é um meio atacante como o Luciano. Então ele está num híbrido ali, mas, em tese, o Caleri começaria como titular, porque se recuperou bem do Covid, emendou as sessões de treinos e o Luciano sentiu a panturrilha e só vai voltar aos treinos no início da próxima semana. O que você achou desse ataque? Eu gosto, bastante. Bastante, aliás. Nicão, Caleri e Rigoni, gosto bastante. Agora, para esse sistema todo, tripé no meio, tal, eu acho que o Luciano tem, digamos, vantagens por ser mais completo, por também sair da área e tudo mais. Isso estou falando a médio prazo, né? Então, é uma questão. É o que eu estou te falando, esse quebra-cabeça de time que a gente está desvendando também pesa muito a condição física de cada um, a lesão de um, o Covid do outro, para ter esse esboço de time que pode começar o Campeonato Paulista. Então, ó, o time ficou da seguinte forma: o time que pode começar o Campeonato Paulista de acordo com os treinos que vem acontecendo, com as informações colhidas. Vamos lá. Volpe, Rafinha, Diego Costa, Miranda e Reinaldo. Meio de campo com Gabriel Neves, Sara e Alisson. Ou Alisson e Sara. Certo? Ataque com Nicão, Caleri e Rigoni. Isso. Agora eu faço uma pergunta para você. Tá mais forte ou mais fraco que o ano passado? Putz, rapaz, não sei dizer. Acho que tá mais forte. Acho que tá mais seguro. Acho que tá mais forte, né? Um pouco mais seguro, mas eu temo por esse meio campo sem volante e tal. Eu torço muito para que o Luan consiga fazer as funções aí que o Rogério deseja. Eu torço muito para ele ser o cara. Uhum. Mas ele marca muito melhor que o Gabriel Neves. Acho que inclusive joga melhor que o Gabriel Neves. Eu também acho. Enfim, então eu torço para que o Luan esteja nessa galera aí. Bom, vamos falar de reforços, mas antes eu quero falar que este vídeo tem o apoio do OneFootball, mais uma vez, o aplicativo de futebol com um monte de notícia de mais de 200 times do Brasil e exterior, além de ligas nacionais, muitas, como, por exemplo, o Campeonato Alemão. Você vai assistir ao vivo e de graça. Basta você baixar o link usando esse QR Code que está na tela nesse momento. Ou, se você não quiser usar o QR Code, usa o link que está aqui na descrição, porque é de graça. E você vê o Campeonato Alemão ao vivo de graça, com narração e comentários em português. Só isso. Basta você baixar. Além de outras ligas nacionais que você pode acompanhar também. Então, baixa aí o OneFootball, que você ajuda a gente ainda quando você baixa o OneFootball, e acompanha aí tudo isso. Tem muita coisa legal. Estatística, tempo real, de um monte de time. Bom, Arnaldo, vai chegar alguém mais? Bom, vamos lá. Posições, né? Aquelas as três carentes. Já há algum tempo, alguns vídeos, algumas sextas-feiras. Zagueiro, volante, atacante de velocidade pelos lados. Dessas três, o São Paulo tentou, avançou nas três e quase conseguiu 3 reforços nessas 3 posições. A prioritária no momento é zagueiro.
das três, por conta do número escasso de zagueiros no elenco, só 4, por conta das convocações do Arboleda, etc e tal. O São Paulo agora concentra esforço na contratação de zagueiros. E ó, que muito time contratou zagueiro nas últimas semanas. São Paulo perdeu tempo pra caramba. Tá difícil ter um jogador que seja consenso entre diretoria e Rogério Ceni, mas o São Paulo tenta desesperadamente contratar um zagueiro para as próximas semanas. Então, reforço mesmo deve vir para a zaga. Para o volante, como o Rogério não vai utilizar os 5, etc e tal, vai utilizar 8, entre aspas, o São Paulo deu uma freada nessa busca. E para o atacante de lado, depois do Soteldo, o São Paulo quase contratou o Luiz Henrique, atacante que está no Olympique de Marselha, foi do Botafogo, e não tem muita chance no Olympique de Marselha, jovem, foi para lá e tudo mais, não está sendo aproveitado. Mas daí aquele rolo do Olympique de Marselha, não poder mais contratar na próxima janela, está tudo complicado lá. E aí não conseguiu também o Luiz Henrique. Não conseguiu o Soteldo, não conseguiu o Luiz Henrique. E aí, Tironi, acho que vão para volante, para atacante, vão soluções caseiras no início. Uma notícia que eu estou te dando aqui é o São Paulo, o Ceni, depois de muito pensar, reintegrou o Toró. Ah, Toró, o Souza vai loucura, chuvisco. Por quê? Porque ele quer mais um atacante, quer dizer, ter o Marquinhos e o Toró para os lados, para as reposições, não para serem titulares, mas pela questão de ter atacante do lado forte, né? Enquanto não tem o desequilibrante. E para volante, eu acho que se precisar de alguém, vai ser na categoria de base, talvez o Pablo do Sub-20 suba, talvez o Léo do Sub-20, um desses jogadores, por enquanto, mas zagueiro virá um novo. Essa é a tentativa. Enquanto isso, para não me estender muito, aquelas situações das saídas. Eu falei que o Éder tem boa chance de permanecer, o Toró foi reintegrado, mas ali Pablo e Vitor Bueno estão naquela das rescisões de contrato, né? Então, são negócios complexos, dívidas com esses jogadores e tal, mas esses dois não vão seguir. Pablo e Vitor Bueno estão nas tratativas de rescisão de contrato. Muito bem, tá aí, panorama completo, como ficará, como pode ser a estreia ou o começo do São Paulo do Ceni, com os reforços que chegaram, mas quem pode chegar ainda? Zagueiros, volante, acho que não. É isso, né, Arnaldo? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, lembrando, né, Tironi, que o São Paulo estará na quinta-feira contra o Guarani em Campinas e teremos nossa live tradicional aqui, dissecando com novidade. Além de 200 mil, vai ter novidade, não vai ter só a coletiva do Ceni aí, não. Vai ter imagem para vocês verem aqui, viu, galera? Vai ter gols do São Paulo nas nossas lives. Prepare-se, o negócio, o bicho vai pegar. É isso aí. Então, valeu, rapaziada. Assinem o canal. Vamos chegar a 300 mil seguidores, tá? Valeu. Tchau.